Mikan fala sobre a vingança na cultura pop. Será que histórias de vingança são tão boas assim? Ou devemos seguir o que o seu Madruga disse de que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? Vamos conferir nesse vídeo agora. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e lembrando, o vídeo original vai estar na descrição desse vídeo. Vamos lá então pro conteúdo, né? Como é bom acompanhar uma história de vingança, né? Quando os personagens decidem alcançar a justiça pelas próprias mãos, mas não de qualquer jeito, e não imediatamente. Toda boa vingança precisa de pelo menos duas coisas. A primeira é um plano, e a segunda é um desejo muito intenso de fazer o outro pagar pelo que fez. Muito se diz que É porque você tem que parar pra pensar que, tipo assim, né, como ela disse, tem que ter um plano e uma vontade muito grande de fazer a outra pessoa sofrer, porque você tem que se dar muito ao trabalho pra se vingar, tá ligado? Tipo assim, a pessoa pode ter feito uma atrocidade com você, então você quer fazer uma atrocidade pior ainda, e pra isso requer planejamento, treinamento, muita coisa, tá ligado? Então você tem que ter, tipo, uma vontade muito grande de fazer aquela pessoa sofrer, tá ligado? Tô falando que não existe isso. Mas tô falando só que você precisa ter uma vontade muito grande. que a vingança é um prato que se come frio. Mas se tem uma coisa que uma história sobre vingança não é, é fria. Essas histórias são quentíssimas, cheias de reviravoltas e de sentimentos intensos. Você tá pronto? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar das Uma boa introdução aí, bem cinematográfica. várias faces da vingança na cultura pop. Aliás, você não sabe, mas eu tô colocando nesse momento em execução um grande plano de vingança. Ok, não é um grande plano, mas é um plano. E eu vim te convocar pra fazer parte dele. Mas eu ainda não posso te contar de quem eu tô me vingando e nem por qual motivo. Antes, você precisa entender o que é uma história de vingança. Eu amo esse tipo de história, principalmente porque ela discute muito a moralidade dos personagens. Alguns deles acabam se deixando levar e perdem a própria essência, né? Muitas vezes eles têm que deixar uma vida toda pra trás só pra poder executar esse plano. E tem até os que já não tem mais nada a perder. A única coisa que restou foi a vingança. E Isso que ela falou do moralismo é uma parada muito da hora, né? Porque tem muitos filmes, séries, muitas obras que fazem isso muito bem. Que pegam um conceito que é moralmente errado, como a própria vingança, ou como traição também e afins. E aí ele consegue transformar esses personagens em personagens tão bem feitos, tão bem explorados, tão bem desenvolvidos, que você começa a se compadecer desses personagens que são moralmente errados, tá ligado? Por isso que, tipo, em Breaking Bad lá, tem muita gente que assiste e fica com raiva da Skyler, sendo que, tipo, ela é a pessoa que mais sofreu, tá ligado? Eu só quero dar um parênteses, eu assisti 3 temporadas só de Breaking Bad, né? Mas tem muita gente que, pô, torce pelo Walter Branco lá, pelo Walter White, pra ele se safar, pra ele conseguir. Não torce pra polícia, pô. Quando a gente assiste um filme, mano, e a gente torce pra polícia, nunca, tá ligado? Nunca, pô. A gente sempre pega esse conceito moral e distorce. Isso é muito da hora, pô. Isso é magia do cinema, né? Distorcer esse conceito moral e fazer você torcer pelo... que você torce que o casal traia, tá ligado? Você torce que eles fiquem juntos. É uma parada muito bizarra. E aí, na vida real, quando alguém trai, você fica julgando, tá ligado? Lógico, né? Tem que julgar, traição é paia, né? isso é muito forte, né? Por isso que esse tema acaba sendo tão comum em filmes e séries. O TV Tropes diz que a gente procura a vingança na ficção justamente porque a gente não tem algo desse tipo na vida real. Ou quando tem, são coisas muito pequenas, né? Tipo aquelas brigas de vizinho que um varre a poeira pra porta do outro, sabe? E aí depois o outro vai lá e retruca. Claro que tem pessoas que realmente passam por grandes histórias de vingança na vida real. Inclusive, se você for uma delas, conta aqui nos comentários. Mas, em geral, quando a gente pensa no dia a dia, essas histórias não costumam ser tão cabulosas quanto as que acontecem com os personagens que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Essa procura pela justiça com as próprias mãos é um ótimo motivador para os personagens avançarem as histórias deles ali na trama. E essas histórias acabam mesmo testando a motivação dessas pessoas que querem se vingar. Muitas vezes elas têm que se perguntar, por exemplo, se elas não estão indo longe demais. E os motivos de vingança são dos mais variados, tem de tudo. Hoje a gente vai ver que tem desde gente revoltada porque não foi convidada para uma festa, até gente que quer vingar a perda de um ente querido. Eu vou citar muitos exemplos. Eu acho que essa parada na história de vingança, a pessoa chegar em um determinado momento e pensar, pô, será que eu não estou indo longe demais? Será que eu estou colocando pessoas que não tem nada a ver na história no meio? Porque isso sempre acontece. Por exemplo, você vai se vingar de uma pessoa, mas essa pessoa, ela tem pessoas ao redor dela, tem família e tudo mais. Se você acabar fazendo algo com a família dessa pessoa,
uma pessoa ali que não tava inserida na história, uma pessoa que não teve nada a ver, né? Muitas vezes. Tipo, o filho dessa pessoa que você quer se vingar, ele não tem nada a ver, tá ligado? Então parece que nessas histórias sempre chega nesse ponto em que o protagonista, né, no caso, não você, o protagonista se pergunta, será que eu devo ir adiante ainda com essa minha vingança? Será que eu estou inserindo pessoas que não tem nada a ver no meio dessa história e magoando essas pessoas, tá ligado? Isso é uma parada que sempre vai ter, é muito interessante. E história de vingança aí engloba tudo, né? Igual a Mikan falou aí, desde gente querida sendo morto até não ser convidado pra uma festa. Ou quem nunca quis se vingar por não ter sido convidado por uma festa, né? Exemplos de histórias aqui. E elas têm uma coisa em comum, além da temática de vingança. Você pode ver todas essas obras no Disney Plus, que tá patrocinando esse vídeo. Inclusive, Vidas Bandidas, a nova minissérie com a Juliana Paz. E eu já vou falar mais sobre ela pra vocês. E eu já falei aqui no canal, mas o Disney Plus agora tem todo o catálogo do Star Plus. Então você sempre... Mesmo que seja um WAD aí da Mikan, não tô me patrocinando, então eu posso falar mal. Pô, não existe criar o Disney Premium e não passar os jogos, pô. Tipo assim, ele tem o Star Plus, ele se juntou com a Disney e aí ele foi com a ESPN. Tem acho que 4, 5 canais da ESPN, sei lá. Tem um monte de canal da ESPN lá no Star Plus. E aí você não consegue assistir todos os jogos, porque você tem que pagar mais uma assinatura, que é o Disney Premium, pra conseguir assistir alguns jogos. Isso é maluquice, pô. Isso é maluquice, mano. Não existe isso, pô. Enfim, né? Desabafo, né? Tenho que assistir. Tem séries premiadas, como O Urso, Abbott Boa Elementary, Shogun, que inclusive tem vários vídeos aqui no canal. Tem os filmes e séries da Marvel, as animações da Disney, e tem até documentários e esportes ao vivo. Tudo isso tá disponível agora lá no Disney Plus. É só você clicar no link que tá aqui na descrição. E como eu falei, todos os filmes e séries que eu recomendo hoje também estão lá. Então assim que terminar o vídeo, você já pode começar a sua maratona. Bora falar de vingança? Um tema que é bastante presente em várias obras dessa lista é o dos ciclos de vingança. Sabe quando você já nem sabe mais o que causou uma rivalidade, mas os dois lados estão ali há anos naquele movimento de ataque e defesa? E às vezes... tipo Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta é meio que essa história, né? De ciclos de vingança, né? São duas famílias que se odeiam e uma fica tentando fazer mal pra outra. Um ciclo assim começa com coisas como aquele formato clássico de vingar a morte de alguém próximo, por exemplo. Como é o caso da nova minissérie original do Disney Plus, Vidas Bandidas. Isso que eu vou falar aqui não é spoiler, tá? Porque tá na sinopse e tá no trailer. Mas essa história tem uma quadrilha de assaltos a turistas ricos no Rio de Janeiro. E a chefe dessa quadrilha é a Bruna, personagem da Juliana Paz. Só que aí, 2 integrantes dessa quadrilha planejam uma traição, tem toda uma treta, e no meio do caos, a irmã da Bruna é morta por acidente. E ela não tinha nada a ver com essa história, mas a morte dela começa todo um ciclo de traição e vingança entre esses personagens. É muito interessante ver o que move cada um deles. A personagem da Juliana Paz, por exemplo, o maior objetivo dela era proteger essa irmã, ela fazia tudo por ela. Então, depois disso que aconteceu, a única coisa que passa a movê-la é a vingança. Mais uma vez, é aquele conceito moral distorcido, entre aspas, não, ele tipo brinca com o conceito moral do telespectador, né? Porque quando você tá assistindo esse tipo de filme, a Bruna aí, ela é uma bandida, né, vamos dizer assim. Então, ela tá do lado errado da história, entre aspas, né, se fosse na vida real. Se fosse tudo preto e branco, seria isso. Ela tá errada, tá? Ela é do mal. Só que, nessa série, pelo que eu tô vendo aí, que eu não assisti, eles colocam essa personagem da irmã dela, que é uma personagem que ela ama e uma personagem que ela quer proteger. Então, a gente consegue entender essa distorção da moral, pelo menos dessa personagem. Porque é uma personagem que faz coisas ruins, tá ligado? É uma personagem que faz coisas ruins, porém é uma personagem que ama uma pessoa e quer proteger essa pessoa. Então a gente consegue se compadecer dela. Se fosse uma personagem 100% ruim, ela só é bandida e faz maldade. Aí a gente não ia, né, não ia feder nem cheirar. Então eles pegam o conceito de colocar uma irmã na história ali pra, né, você se compadecer dela, entender as motivações dela. E aí a partir do momento em que ela morre e ela tem esse arco de vingança, você consegue ficar do lado dela nesse arco de vingança, porque você entende que mataram a irmã dela, consegue entender mais ou menos como funciona, né? Quando eu falo que a vingança move ela, move muito. Só que tem outra dinâmica de vingança entre os integrantes da quadrilha. Porque o Raimundo, interpretado pelo Tomás Aquino, foi preso pela ideia do Serginho, que é o
personagem do Rodrigo Simas. Só que o Serginho só fugiu e o Raimundo fica atrás das grades. Então, quando ele consegue sair da cadeia, ele vai sim tentar se vingar do Serginho. Mas a Bruna, que perdeu a irmã, tá atrás de se vingar do Raimundo. Então, um quer se vingar do outro. E aí, gente, nunca acaba, né? Se um consegue se vingar, o outro vai tentar retribuir. E aí começa um grande ciclo. Uma coisa que a gente vê muito em tramas de vingança é que vai ter pelo menos um momento em que o personagem precisa parar e pensar se o que ele tá fazendo realmente vale a pena. Se tem sentido se vingar desse jeito. Alguns acabam até repensando, desistindo de tudo, e outros decidem continuar mesmo assim. Pra ilustrar essa pergunta... Então, tem uma... Ela falou dos ciclos de vingança, né? Quando um se vinga, o outro quer se vingar, e isso nunca termina. Eu lembro que acho que é o primeiro Poderoso Chefão, tem a cena em que não vou lembrar o nome dele, mas o filho mais velho ali do Vito Corleone, ele morre, né? E aí o Vito sofre, a esposa do Vito sofre, todo mundo sofre. Só que o Vito entende que se eles continuarem nesse ciclo de vingança, mais e mais pessoas vão morrer. Então ele decide fazer uma reunião lá e gerir a paz, né? Vamos ficar em paz, meu filho já morreu, o seu filho já morreu, vocês já me balearam, vamos ficar de boa aí, porque senão se a gente continuar, nossas famílias vão ser extintas, porque a gente vai se matar só. Então, ele tem essa parada, né? E isso é uma cena muito, muito da hora de Poderoso Chefão, né? Que fica o tempo todo, será que a vingança vale a pena? Será que eu deveria continuar? Eu acho legal mencionar o filme O Regresso, que é aquele que ficou bem famoso porque tem o Leonardo DiCaprio e o urso, sabe? E não, Sim. A vingança dele não é contra o urso. Por mais que meio que seja também, mas calma lá. Como esse aqui é pra ser um vídeo sem spoilers, eu não vou dar muitos detalhes sobre o motivo da vingança dele e nem se ele realmente consegue o que queria. Mas saibam que nesse filme, o Hugh Glass, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, é extremamente determinado na jornada de vingança dele. Parece que nada vai parar o Glass, nem se ele tiver extremamente ferido à beira da morte. Ele vai comer qualquer coisa que tiver no caminho e enfrentar quem for necessário. É aquele tipo de história em que a vingança praticamente cega o personagem, sabe? E é até interessante fazer essa distinção. Existem vários tipos de vingança. Tem aquela história que tem uma vingança mais visceral, como é o caso de O Regresso, em que a pessoa vai quase que imediatamente atrás de quem causou o problema, de quem ela quer se vingar. É aquela coisa bem de momento que a pessoa fica cega por tanta raiva e quer executar imediatamente a vingança. É que não tem muito um planejamento, né? Tipo, acabou de acontecer aquele ato e a pessoa já quer dar o troco logo em seguida, né? Ela não se prepara, ela não cria um plano mega elaborado. Ela só, eu quero matar essa pessoa e vai ser agora, eu quero fazer mal pra essa pessoa e vai ser agora, não importa como, não importa quem eu tenha que passar por cima, quem que eu tenha que matar, quem que eu tenho que sei lá, bater, o que eu vou ter que comer, que eu tenho que ficar na rua por uma semana, um mês, tá ligado? A pessoa só quer ir lá fazer mal pra outra, né? Mas existe também aquela história da vingança que é mais a sangue frio, aquela que é super planejada. Um dos caminhos que um personagem pode escolher quando tá buscando se vingar é bolar aquele plano enorme com várias etapas. E esse plano não necessariamente acontece rápido, pelo contrário, ele pode levar meses ou até anos pra acontecer, como vai ser o caso de algumas histórias que eu vou comentar aqui. Sem dar muitos detalhes, um filme que aborda essa possibilidade é Garota Exemplar. Se você já assistiu, você sabe... Nossa, um bom filme demais, Garota Exemplar, do nosso querido... Qual é o nome dele? Putz, agora eu esqueci o nome dele. Nossa, esqueci o nome dele. Mas eu recomendo muito que você veja o filme pra entender 100% aí como o filme aborda a questão da vingança ou não. E aí entra até uma discussão de... Esqueci o nome do diretor, de Garota Exemplar. Como que é o nome do cara, mano? Eu vou pesquisando aqui no celular enquanto vai tocando aí. Quando a vingança faz sentido, né? Ou então de qual é a proporção ideal de uma vingança. Porque nem sempre a retribuição vai ter exatamente a mesma intensidade do que foi feito pra fazer a pessoa querer se vingar, né? E assim... Eu imagino que uma pessoa que queira se vingar vai querer fazer mais mal do que foi feito mal pra ela. Então, por exemplo, a pessoa cortou o meu dedinho, vamos supor. Aí, se eu quiser me vingar nessas histórias, eu vou ter que cortar pelo menos 4 dedos da pessoa, tá ligado? Porque tem que ser escalonado, né? Então, tipo, você não pode fazer a pessoa sofrer a mesma coisa que você. Ela tem que sofrer mais. Porque você tá com ódio, você tá com raiva, tá ligado? E o nome do diretor é David Fincher. Um bom diretor. Eu vou pro próximo exemplo porque eu não quero spoiler o filme, mas quero conversar com vocês aqui no comentário sobre o que vocês acham dessa trama. É um filme que é cheio de plot twists, então vale muito a pena assistir. Mas lembra que eu falei... Mano, Garota Exemplar é muito bom, é muito bom. Acho que quem faz a personagem principal é a Rosamund Pike, se eu não me engano o nome dela. E ela, mano, manda muito bem, muito bem. Putz. E tem até o Neil Patrick Harris nesse filme. É um bom filme, tá ligado?
que os motivos pra vingança podem ser dos mais variados. Tem vezes que os motivos pra se vingar são os mais ínfimos possíveis. Até mesmo não ser convidado pra uma festa, que é o que acontece em A Bela Adormecida. Teve ali o batizado da Princesa Aurora e tava todo mundo felizão, até que chegou a fada Malévola, que não tinha sido convidada pro rolê. E só por causa disso, ela vai lá e joga uma maldição na pobre da Aurora, que nem foi quem decidiu essa lista de convidados, já que ela era literalmente um bebê. E toda a trama do filme é uma... Então, novamente, viu? Como o ato de você querer se vingar muitas vezes vai colocar uma pessoa nada a ver na história e vai fazer com que ela se magoe ou ela se fira de algum jeito, tá ligado? Então, nesse caso da Bela Adormecida, isso é muito presente. Pô, quem não convidou a Malévola foram os pais dela. Ela não tinha nada a ver. Mas quem sofre as consequências é ela. Porque pra você atingir os pais dela, pra Malévola atingir os pais dela, ela atingiu a Bela Adormecida. Isso é maluquice, né? A Aurora, no caso. Consequência dessa vingança da Malévola. Mas eu acho legal apontar que essa é a versão do desenho animado, porque também existe a versão do filme Malévola, que conta uma versão alternativa dessa história, dessa vez pela perspectiva da vilã da Bela Adormecida, a Malévola. Esse filme é bem interessante porque ele aprofunda bastante a motivação dessa personagem. Nessa versão, ela não começou toda essa briga só porque ela não foi convidada para um evento. Na verdade, esse é o menor dos motivos, tá? É uma perspectiva bem diferente da personagem e é bem interessante também. E um tema que é bem presente em Malévola, inclusive, é essa questão dos ciclos de vingança. E antes de eu ir pro próximo exemplo, deixa eu falar uma coisa aqui, que agora que você chegou nessa parte do vídeo, eu acho que a gente já é meio cúmplice, né? Não dá mais pra voltar atrás. Então, eu vou te contar o meu plano de vingança. Ixi, a Mikan vai me tornar um cúmplice dela e você preso junto com ela. Aí azedou, viu? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma briga com ele faz 10 anos. Ele me bota pra baixo, ele me esconde de vocês. Toda vez que eu tento mudar de assunto, ele me sabota. Não importa... Será que é um ad isso? Tá com cara de ad, hein, Mikan? Tá com cara de ad. Quantas vezes eu peço pra se inscrever no canal, ativar o sininho e todas essas coisas, ele sempre tenta me derrubar. Sim, eu tô falando dele, do algoritmo do YouTube. A minha vingança é contra ele e usando os próprios métodos dele, ou seja, o plano perfeito. A gente vai esfregar na cara do YouTube que quem se inscreve no canal quer ver todos os vídeos do canal, e não só os dos assuntos mais hypados. Para isso, nosso plano tem 2 etapas, então presta atenção. Primeiro, você já deixa uma curtida aqui nesse vídeo, mas isso é só um passo para chegar na parte 2, que eu já vou te contar daqui a pouco como vai ser. Por enquanto, eu queria contar uma curiosidade de Star Wars, porque a vingança já deu até dor de cabeça pro George Lucas na hora de escolher o nome dos filmes. Vocês sabem que o título do episódio 6 é O Retorno de Jedi, né? Mas nem sempre foi assim. O episódio 6 quase se chamou Revenge of the Jedi, ou A Vingança de Jedi. Você sabia disso? No documentário Império dos Sonhos, que fala dos bastidores de Star Wars, eles contam essa história. O George Lucas mudou o título para O Retorno de Jedi poucas semanas antes do filme estrear. Ele já tinha sido até anunciado com vingança no título. Ele falou pro Howard Kazanjian, produtor do filme, que queria tirar esse título da vingança porque um Jedi nunca se vinga. Mas sabe quem se vinga? O Sith. Por isso a palavra vingança veio em um dos títulos da trilogia prequel. O episódio 3 se chama A Vingança do Sith, em referência a esse título descartado do episódio 6. Mas bora voltar. Isso é muito interessante, né? Porque o George Lucas, ele criou toda essa lore dos Jedis. Então, ele é a melhor pessoa pra entender como um Jedi funciona, né? Tipo, tem muitas pessoas que falam, pô, eu sei mais do que o George Lucas como um Jedi funciona, pô. Mas não tem como, porque o cara criou a história, tá ligado? Então, ele sabe muito bem como um Jedi funciona e, de fato, tudo que é mostrado em Star Wars, tudo que é mostrado sobre os Jedi, não faria sentido um Jedi se vingar. E eu acho que o título O Retorno do Jedi é muito bom porque o Retorno do Jedi é sobre o Anakin voltando, tá ligado? Então, ele passou por aquele ciclo dele de ódio, né? Ele passou por todo aquele ciclo de ódio dele pra, no final, ele se redimir e voltar a ser um Jedi, de fato. E ajudar o Luke, tá ligado? Então, pô, o título do Retorno do Jedi, pra mim, é um dos melhores títulos do cinema, pô. É maravilhoso. Voltar aqui a falar das tramas que abordam a vingança de várias formas. Um exemplo bem interessante é outro filme clássico disponível no Disney Plus, que é Bastardos Inglórios. Aqui eu considero que tem um bom filme também. Christopher Waltz, você é um gênio. Pô, esse cara é muito bom, pô. O cara é foda, mano. Ele fez uma série recentemente do Prime Video que se chama é o chefe, ou alguma coisa do tipo assim, ou gerente, alguma coisa assim. E ele manda muito bem, tá ligado?
tem 2 níveis de vingança. No nível macro, tem toda a retribuição histórica dos bastardos contra os nazistas e tem todo o modus operandi deles, né? Eles sempre deixam um cara vivo pra contar a história. Acaba sendo uma coisa em grande escala, que acontece várias vezes, é uma operação mesmo. Mas também tem uma vingança que é mais no escopo micro, né? Uma vingança pessoal planejada por uma personagem ao longo do filme. Só que eu diria que é uma vingança micro que acaba se tornando macro pela importância que ela tem. Queria saber É a Shoshana. Pô, personagem maravilhosa da Shoshana. Se não me engano, nesse filme ele tem pelo menos 2 ou 3 núcleos, né? E ele consegue desenvolver muito bem esses 3 núcleos, tá ligado? A gente vê um monte de filme, tipo, Transformers, que tem... No primeiro filme tem 4 núcleos, e nenhum desses 4 núcleos é bem desenvolvido. E ele tem, tipo, 3 horas de filme e ele não consegue desenvolver nenhum núcleo. Tudo bem, o do Sen, ele é um melhor desenvolvido ali. Só que o resto é jogado, pô, é nada a ver, é coisa... é muito ruim. Péssimo. Mas em Bastardos Inglórios consegue desenvolver bem os núcleos do filme. Opinião de vocês. E tudo isso é mostrado com bastante violência, né? Porque a gente tá falando de um filme dirigido pelo Quentin Tarantino. Então acabam sendo aquelas vinganças bem sangrentas e até dá pra dizer que bem satisfatórias. E eu não poderia falar de histórias de vingança, de planos de vingança, sem citar aqui uma das histórias mais famosas já feitas com essa trama. Eu tô falando de uma história que já foi adaptada diversas vezes e que tá tão presente na cultura pop que é praticamente impossível você já não ter visto alguma versão dela. Eu tô Romeu e Julieta, hein? Quer apostar comigo? Quer apostar comigo? Você quer apostar comigo? Quer apostar comigo? Aposta comigo. falando do livro O Conde de Monte Cristo, do Droga, errei. Porra, que merda. Eu pensei que era Romeu e Julieta. Eu jurava que era Romeu e Julieta. Alexandre Dumas. Se você conseguisse materializar o conceito de vingança, destilar essa substância e transformar o resultado disso em uma história, eu acho que sairia esse livro. Resumindo muito aqui, essa é a história do Edmond Dantès, que é um marinheiro que estava começando a se dar bem na vida, as coisas estavam dando certo pra ele ia se casar com a mulher que amava e tudo mais. Mas aí o que aconteceu? As invejosas foram atrás, entendeu? Ele acaba se tornando vítima de um complô, é acusado injustamente e condenado à prisão perpétua no castelo de If, que é uma prisão impossível de escapar, basicamente. Só que, gente, não é só que ele escapa da prisão. Será que é impossível de escapar pro Stallone lá? Que ele tem aqueles filmes lá que ele escapa de prisão, não tem? Será que é impossível? Joga o Stallone lá nessa prisão aí. Se do bobear, já até jogaram já, né, no caso. E vai tentar se vingar. Isso seria muito básico. Ele fica anos e anos se preparando antes de conseguir fugir. Eu não vou dar detalhes dessa fuga porque é muito legal. Vale a pena vocês conhecerem a história. Mas basicamente, depois que ele consegue sair da prisão, ele arranja uma fortuna e assume a identidade de Conde de Monte Cristo, que é esse cara super culto e endinheirado. E com essa nova persona, ele vai atrás de todas as pessoas que fizeram mal pra ele, uma por uma. E, gente, essa história é muito legal. Não é à toa que ela inspira tantas outras histórias. Talvez você já tenha visto, inclusive, alguma trama parecida com essa, que pode ter sido inspirada ou não. Mas realmente é muito comum ver adaptações por aí, mesmo se elas não sinalizarem que são adaptações. Comenta aqui embaixo se você já viu alguma história parecida com essa. E o próprio Conde se tornou um personagem muito conhecido na cultura pop. Por exemplo, ele aparece até como personagem na 6ª temporada de Once Upon a Time. E qual que é o assunto que é mencionado quando o personagem aparece? Vingança. Basicamente tudo que é relacionado a história. Pô, eu tava pensando em assistir Once Upon a Time em live aí. O que vocês acham? Será que isso é legal, mano? Porque eu lembro de assistir a primeira temporada de Once Upon a Time e ser muito ruim, tá ligado? Mas tem umas paradas interessantes lá, de conto de fadas, né? Pô, tem a Branca de Neve, tem a Rainha Má. Pô, isso é legal, tá ligado? Eu lembro que tem uma temporada que tem a Elsa e a irmã dela, a Anna. Pô, isso ia ser muito da hora. O Conde de Monte Cristo acaba sendo vingança, a palavra vingança. E eu poderia fazer um vídeo inteiro só dessas adaptações da história dele, porque são muitas mesmo. Mas uma das adaptações que eu mais gosto é um episódio de Os Simpsons, chamado A Vingança é um prato que se come 3 vezes. Não é um prato que se come frio, é um prato que se come 3 vezes. Se você quiser ver, é o episódio 11 da 18ª temporada. E sim, o Disney Plus tem todas as 35 temporadas de Os Simpsons pra você maratonar. Meu Deus, são 35 temporadas, são 35 anos. Simpsons é mais velho do que eu, tá ligado? Episódio, cada um da família conta uma história sobre vingança e sobre como ela não vale a pena pra convencer o Homer a não bater no cara que fechou ele na estrada. E a história da Marge se passa no século XIX e é uma paródia de O Conde de Monte Cristo. Lógico. Nela, o Homer acaba sendo... Lógico que a da Marge vai se passar no século XIX, ser
uma releitura do Conde de Monte Cristo, né? Preso depois de cair numa armadilha, e aí ele procura se vingar do Moe, que nessa história se casou com a Marge. Bem parecido com a história do livro, né? Mas é praticamente impossível falar de adaptações de O Conde de Monte Cristo sem citar essa outra série, porque ela não só é inspirada no livro, como tem vingança literalmente no título. Sim, eu tô falando de Revenge, que é vingança em inglês. Então, Revenge também é uma série que na época que saiu, nossa, ai, Revenge é pica, pá, mas eu nunca me interessei muito por ela. Sempre teve uma estética meio bagaceira pra mim. Fãs de Revenge, manifestem-se aí nos comentários. Essa série inteira é movida pela vontade de vingança da Emily Thorne contra as pessoas que incriminaram o pai dela e roubaram tudo que ela tinha na infância, inclusive a liberdade. Aí, depois de anos, a Emily deixa basicamente tudo pra trás e se infiltra ali na alta sociedade novamente pra tentar alcançar a vingança perfeita. Então a história dessa série entra naquele tipo de vingança mais a sangue frio, aquela coisa que é planejada por anos e anos e é executada ali aos poucos com muitos passos, que vão desde sedução e manipulação até coisas como machucar pessoas próximas ao alvo nesse caso. E será que ela consegue atingir essa vingança tão sonhada? Você vai ter que ver as 4 temporadas pra descobrir. E gente, essa série é uma loucura, é cheia de reviravolta. Inclusive eu falei aqui dos ciclos de vingança, né? E quando você vai ver, essa busca da Emily por vingança faz com que ela deixe muita gente brava ao longo do caminho. E aí essas pessoas também querem se vingar dela. Ou seja, né, vingança que gera vingança que gera vingança. Aliás, agora que você ouviu todas essas histórias de vingança, tá na hora... Antes da Mika ir pro a última parte aí do plano infalível dela de quebrar o YouTube, falando de Revenge, né, que é uma série que não me chamou muita atenção, mas essa premissa, né, pelo que a Mika falou, parece que ele consegue capturar bem essa premissa de ciclo de vingança, porque como ela falou, tem a personagem, e a personagem, ela faz uma merda, e aí as pessoas ficam estressadas com ela e querem se vingar dela, e ela já começou a história com um plano de vingança, tá ligado? Então tem esse ciclo de vingança realmente, que é algo que, em história de vingança, o que mais se tem é ciclos de vingança, né? Tem que o Bill ali, a cena em que a noiva mata uma das mulheres lá, e a filha da mulher vê ela sendo morta, né? A mãe dela sendo morta, e aí isso poderia gerar um ciclo de vingança também, né? Que é uma parada que todo mundo pede aí, que o Bill 3, mas acho que nunca vai existir, né? Hora da gente concluir o nosso plano que eu falei lá no início. É que o algoritmo não previu seus movimentos. Ele não sabia que você ia ficar comigo aqui até o final do vídeo, que você tá comigo nessa vingança. Então agora é hora do segundo e último passo do nosso plano, o golpe de misericórdia. Mas calma que a gente não vai machucar ninguém aqui, nem gerar um ciclo de vingança com isso, tá? Eu vou te passar uma senha, uma palavra secreta, e você vai comentar ela aqui no vídeo. Fazendo isso, você vai provar pra mim e pro YouTube que você ficou até o fim, e que essa manipulação dele tá com os dias contados. Você topa? Tá pronto? Então, ó, a senha é prato frio, tudo em maiúscula. Bora provar pra ele? Eu espero que essa jornada tenha sido uma boa trama de vingança pra vocês também. E lembrando que todos os filmes e séries que eu recomendei aqui estão no link do Disney Plus aqui na descrição. Bom, muito obrigado, Mika. Vamos virar um cúmplice dela, né? Vamos comentar aqui. Prato frio. Prato frio. Comentar, beleza? Bom, esse foi o vídeo da Mika, então, em que ela fala sobre as vinganças. Tem muitas histórias de vinganças, ela se focou mais na parte do Disney ali, né, que é o patrocinador do vídeo dela, mas tem muitas outras histórias de vinganças em muitos outros filmes, séries e afins. Se parar pra pensar, sempre que tiver uma história, pode ser que tenha alguém querendo se vingar ali no meio dela, né? Bom, mas se vocês gostaram do corte aí, deixa o like, se inscreve no canal que vai ter muito mais, e também vamos ter vídeos de outros segmentos, os vídeos ali mais trabalhados, vídeos mais editados, mais roteirizados, não vão parar. Eu só tô tentando fazer isso daqui porque eu quero começar a fazer live, então tô tentando me desenvolver pra ver como que vai ser, né? Enfim, agradeço a todos que ficaram até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.